Bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Perceba que o salmista, até parece que esse primeiro versículo ele vai ficar um pouco que desentoado do resto que ele vai falar até o final do Salmo 73. Mas a gente percebe que já no primeiro texto ele deixa claro: bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração. Perceba que há uma declaração ali. Nós vamos percorrer por todos os versículos ali, mais ou menos até o final do texto. A gente vai perceber que há alguns conflitos que há dentro do coração do salmista, mas ele já começa a dizer com toda a certeza do seu coração, ele já começa a exclamar com uma certeza que ele diz assim, ó, verdadeiramente, bom é Deus para com Israel, para os limpos de coração. O versículo 2 continua dizendo assim: quanto a mim, aí começam as indagações do salmista. Os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Perceba que ele continua se lamentando. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens, pelo que a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente. Erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta aqui e águas de copo cheios se lhes espremem. E dizem, como sabem Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? Eis que esses são ímpios, e todavia estão sempre em segurança. E se lhes aumentam as riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração, e lavado as minhas mãos na inocência. Pois todo dia tenho sido afligido, e castigado cada manhã. Se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em compreender isso, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus. Então entendi eu o fim deles. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Como caem na desolação, quase no momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Como faz com o sonho o que acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Assim, o meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins. Assim, me embruteci e nada sabia. Era como um animal perante ti. Todavia, estou de contínuo contigo. Tu me seguraste pela mão direita. Guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás em glória. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que, apostatando, se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as tuas obras. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, quando nós olhamos para esse texto que eu li, a partir do versículo 2, a Bíblia vai registrar a história de um homem, de um salmista chamado Asaf. Se a gente for olhar para o contexto e todas as suas descrições, tudo aquilo que ele vem dizendo durante esses versículos, às vezes olhando de fora parece que a gente vê um coração de um homem que está um tanto quanto indignado. Até parece que o coração dele, assim como ele mesmo disse em alguns versículos, que o seu coração estava azedo.
ele sentia como picadas nos seus rins, e aqui quem já passou, quem já sentiu dores nos rins, sabe que é muito difícil, é uma dor que quase insuportável. São dores que chegam a ser comparadas às dores de parto. E ele aqui expressa de uma forma clara, e ele diz assim, olha, a minha vida estava um tanto quanto difícil, quando ele expressa a sua vida, o seu momento, as circunstâncias a qual ele está atravessando, e ele deixa registrado aqui para nós. Mas antes de entrar no contexto propriamente dito da vida de Asaf, eu gostaria de voltar a alguns anos atrás, e isso vai fazer o contexto até chegar a esse momento, ao qual eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Há muitos anos atrás, Israel está em embate com os filisteus. Israel está travando uma grande batalha com o povo filisteu. E a Bíblia nos deixa claro que nesse momento, os filhos do sacerdote Eli estão totalmente corrompidos. O pecado havia tomado conta dos seus corações. Israel já não é mais o mesmo. Israel havia se deixado levar pelo pecado, pela corrupção. A presença de Deus já não fazia mais sentido no meio deles. Os sacrifícios estavam sendo corrompidos. A liturgia do culto já não estava sendo observada. E diz a Bíblia que então os filisteus eles se levantam, ele vai em direção a Israel. Israel agora está confiando nas suas próprias forças, está confiando na força do seu braço. Diz a Bíblia que os filisteus então vão em direção a Israel. E por permissão do Deus de Israel, os filisteus levam uma grande baixa ao povo. Diz a Bíblia que naquela batalha, pelo menos 4.000 homens desceram à sepultura. Israel então começa a se questionar e a perguntar, Senhor, mas por que grande derrota nos sobreveio? Eles se esqueceram que a vitória provinha das mãos de Deus. A vitória só viria sobre Israel quando eles deixassem o pecado e obedecessem a palavra do Senhor e valorizassem a presença de Deus sobre eles. Mas diz a história que Israel então continua. Eles reúnem o povo e dizem assim, olha, nós sofremos uma grande derrota aqui, mas trazem a arca do concerto. A arca da aliança era o grande símbolo da presença de Deus sobre Israel. Traguem a arca para a batalha. E certamente nós venceremos. Verdadeiramente a presença de Deus era a arca. Mas antes da presença de Deus sobre Israel, Deus requeria do povo obediência. Queria que eles estivessem de acordo com a sua palavra. Somente assim a vitória viria sobre o povo de Israel. Diz a Bíblia que a arca chega no momento de guerra. E diz que o povo se alegra. A Bíblia registra que o povo começou a dar um brado tão grande de vitória, imaginando que a vitória viria sobre eles. Que os filisteus, quando eles ouvem aquele barulho de longe, eles dizem assim, olha, e eu vou abrir um parênteses aqui. Até o inimigo acreditava no Deus de Israel. Diz a Bíblia que aquele povo, quando ele ouve aquele barulho ensurdecedor, eles dizem assim, olha, verdadeiramente o Deus de Israel está com eles. O Deus de Israel se faz presente no meio do povo. E diz a Bíblia que os filisteus, eles começam a estremecer e eles estão com medo. Mas algum deles assim diz assim, olha, não vamos temer ao Deus de Israel. Se encorajem, porque nós vamos vencer o povo de Israel. E assim como eles já nos serviram, eles vão nos voltar a servir de novo. O povo já não estava mais observando a obediência à palavra do Senhor. Estava somente confiando na arca da aliança, como um símbolo, somente como um amuleto. Estava deixando de lado a obediência à palavra do Senhor. E diz a Bíblia que os filisteus então vão em direção a Israel. A Bíblia diz que mais uma vez Israel sofre a derrota. Os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, eles morrem na batalha. Eli, quando ele recebe a mensagem, ele cai da cadeira, já era avançado em idade.
e também morre. E a arca da aliança, o símbolo perfeito da presença de Deus, ela é levada embora. Aquilo que era mais importante no seio de Israel, no meio da nação, havia sido levado pelos inimigos de Israel. E diz a Bíblia que quando Israel, ele contempla aquela cena, ele diz assim, olha aí, acabou, a glória de Deus foi levada embora. O povo estava lamentando, o povo estava choroso, e o povo agora teve que fugir, porque senão seria totalmente destruído. A glória de Israel havia sido levada embora, a presença de Deus que manifestava naquela arca, porque ali as tábuas da lei, o maná do Senhor, a vara de Arão estava ali dentro, era onde Deus manifestava a sua gloriosa presença, havia sido levada embora pelo povo filisteu. Mas diz a palavra do Senhor que o tempo passa. Os tempos mudaram. Israel clama um rei, Deus atende, manda um rei. Durante alguns anos a Bíblia registra a ascensão do rei Saul. Mas também por causa da desobediência, Deus também registra a sua queda. E com o passar do tempo, Deus agora rejeita Saul, levanta um homem chamado Davi, que diz a Bíblia que era segundo o coração de Deus. Porque aqui eu quero abrir um parênteses, meus irmãos. Apesar da desobediência do povo, Deus nunca deixa o seu povo desamparado. Apesar das fraquezas do coração do ser humano, Deus nunca abandona o seu povo. Aonde estiver um coração contrito, um espírito desejoso, aonde se dobrar o joelho, clamar ao Senhor, Ele estará presente para ouvir a oração de um servo seu, aonde ele estiver. E diz a Bíblia então que Davi começa a reinar sobre Israel. Grandes são as batalhas. Grandes são as dificuldades. Mas diz a Bíblia que com o passar do tempo, o reino de Davi agora, o reinado de Davi em Israel está estabelecido. Os inimigos foram vencidos. Alianças foram feitas. O povo de Israel agora está em comunhão com Davi. Davi agora está no trono. O poder foi te dado, riquezas foram te dadas. As nações agora olham para Davi e vê ele como um ícone, como um rei que foi realmente proporcionado através das mãos dos deuses de Israel. Mas um dia Davi se lembra, as minhas posses não são suficientes, o meu poder não é suficiente, a glória humana que Deus me deu, ela não é suficiente. Eu preciso trazer a arca do concerto para Israel. É dela, ela que é o símbolo perfeito da presença de Deus sobre a minha vida. E diz a Bíblia que então Davi levanta 30.000 soldados. Eu preciso buscar a arca do concerto e trazê-la de volta a Jerusalém. As posses de Davi não eram suficientes. Era como se Davi dissesse assim, olha, o que eu já conquistei até agora não é mais importante do que a presença de Deus sobre a minha vida. Eu deixo de lado tudo isso que eu já conquistei, mas eu preciso da presença de Deus sobre a minha vida. Sabe o que é mais importante sobre nós, meus irmãos? É a presença dEle. É a presença de Deus. É a presença do Todo-Poderoso sobre nós. Terno vai passar, posição vai passar, estados passarão, mas a presença de Deus precisa permanecer sobre a minha e sobre a sua vida. É dela que nós vamos obter a vitória. Davi tinha claro isso no seu coração. Diz a Bíblia então que ele emprega essa grande multidão para trazer a arca da aliança para Israel. E diz a Bíblia que a primeira incursão ela não foi bem sucedida. Davi vem trazendo a arca, se alegrando. Diz a Bíblia que havia um grande coral acompanhando a arca do Senhor. Havia alegria presente. Afinal de contas, aquilo era o símbolo do Senhor sobre Israel. Mas diz a Bíblia que durante o trajeto acontece um acidente.
A arca da aliança vai tombar e os assegura nela. Nós conhecemos muito bem a história. E diz a Bíblia que Deus ele fulmina ali naquele momento, porque não era possível tocar na arca da aliança senão os levitas. Por causa desse acontecimento, o temor e a tristeza abate o coração do rei Davi. A arca fica na casa de Obed-edom durante 3 meses. E Davi recebe as mensagens: olha, grandemente a casa de Obed-edom tem sido abençoada por causa da presença da arca da aliança naquele lugar. Sabe o que eu quero dizer a você, meus irmãos? Aonde a presença de Deus está, a bênção está junto. Aonde a presença de Deus está, se ela estiver na sua casa, você pode ter certeza que a bênção de Deus estará ali também, porque é Ele quem provê na sua vida. A presença de Deus, ela traz bênção, ela traz alegria, ela traz cura, ela traz liberdade, porque é Ele quem garante a vitória sobre as nossas vidas. Davi então vai consultar a palavra do Senhor. Como que eu vou fazer para trazer a arca da aliança de volta? Ele consulta a palavra, vê como se faz novamente e vai buscar a aliança. E é aqui que entra um homem chamado Asaf. Livro de 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 4 e 5. O versículo 4 nos diz assim: e pôs perante a arca do Senhor alguns dos levitas por ministros, e isso para recordarem e louvarem e celebrarem ao Senhor, Deus de Israel. Era Asaf o chefe, e Zacarias o segundo. A minha tradução diz assim, versículo 5: esses homens escolhidos foram Asaf, que foi nomeado o chefe desse grupo de ministros. Meus irmãos, por que eu fiz toda essa introdução? Para lembrarem aos irmãos que Asaf ele foi escolhido pelo próprio rei Davi. Asaf conhecia a trajetória do rei. Asaf sabia que ele tinha um cargo, uma função muito importante no reino. E ele está presente naquele momento de alegria. Asaf está presente naquele momento de vitória e de glória, porque diz a Bíblia que enquanto Davi traz a arca da aliança para Israel, para Jerusalém, havia uma grande alegria, havia uma festa constante, havia alegria no meio do povo. Diz a Bíblia que Davi bailava e dançava e saltava, de tanta alegria que havia presente no seu coração, e Asaf estava presente naquele momento. Asaf havia contemplado todas as vitórias que Deus havia dado a Davi através do seu grande poder. Asaf estava presente ali naquele momento. A arca chega em Jerusalém. Asaf está presente. Mas diz a Bíblia que os versículos que eu li, passa-se o tempo. Parece que aquele levita, ele se acostuma com as coisas que estão acontecendo. E aqui diga-se de passagem que há um grande perigo. Nós nos acostumarmos com as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Asaf havia contemplado tudo que Deus havia feito sobre a vida dele, sobre a vida de Davi, o quanto ele tinha chamado, a forma que ele havia sido chamado, a função que ele desempenhava naquela época, um ministro ali que ministrava perante a arca do Senhor. Ele sabia que era o Deus de Israel, mas diz a Bíblia no versículo 2, Salmo 73, versículo 2, diz assim o versículo: quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que se escorregassem os meus passos. Como já dizia o pastor Hernandes, ele diz que Asaf ele se assenta na janela da tentação. Asaf ele se assenta ali e começa a dar uma olhadinha para o lado de fora. Asaf começa a fazer alguns recortes daquilo que ele está vendo. Asaf ele não olha mais o todo, mas ele faz um recorte.
E ele percebe que os ímpios prosperam mais do que ele. Ele começa a olhar a situação daquelas pessoas que estão do lado de fora e parece que eles prosperam, que eles progridem, que aqueles homens, que aonde eles colocam as mãos, parece que prosperam, se multiplicam. E ele começa a olhar para dentro dele. Ele deixa de lado a glória do Senhor, aquilo que ele já havia contemplado, e começa a olhar dentro dele, do seu ego. E ele começa a contemplar que havia uma grande diferença entre aquelas pessoas que estão de fora e dentro do seu coração. E aí Asaf começa a fazer uma autoavaliação. E traga para nós hoje. Mas eu sou crente há tanto tempo. E parece que as coisas não acontecem na minha vida. Olha lá o fulano de tal, ele é ímpio. Ele é um homem tenebroso, ele é uma mulher tenebrosa. Ele tem atos que não são dignos nem de serem falados, de serem comentados. Olha como que eles prosperam, olha como eles progridem. E eu estou aqui há quanto tempo e parece que as coisas não acontecem na minha vida. E aqui eu vou contextualizar com a nossa época que nós estamos vivendo. Época das redes sociais. Às vezes as pessoas dão uma olhadinha assim, ó, nas redes sociais, vê lá. O fulano de tal, são fotos aqui, fotos ali, e o casal nota 10, e o casal nota 1000, e fez isso, e fez aquilo. Passa-se o tempo, daqui a pouco você dá uma olhadinha, mas cadê o fulano, cadê a fulana? Separaram. Um foi embora, abandonou, largou, sabe por quê? Porque era somente uma fachada, era somente de aparência. Mas aquele que permanece na presença do Senhor, não precisa estar divulgando a sua vida de uma forma, se expondo de uma forma totalmente, mas sabe que aonde a presença do Senhor está, o melhor de Deus vem sobre a sua vida. Asaf começa a olhar para o lado de fora e diz assim, olha, parece que as coisas acontecem melhor na vida dele do que na minha. E o conflito está instalado na vida dele. Quem nunca passou por um conflito como esse? Mas o que serve de reflexão para nós nessa noite, meus irmãos? Às vezes nós somos levados pelas circunstâncias a sentar nessa janela da tentação. E eu vou dizer aos irmãos aqui nessa noite, essa janela é grande, viu? Não pensa que é algo pequeno, a janela é grande. Mas bastou Asaf perder o foco, tirar o foco da arca da aliança, que ele começou a olhar para o lado de fora. O crente, ele vem na igreja, ele ouve uma palavra do céu. Ele ouve as pessoas testemunharem do quanto Deus tem feito na sua vida. Ele vê a manifestação da glória de Deus sobre o seu povo. Ele até por um momento ele se alegra, o seu coração se alegra. Mas sai daquela porta para fora, parece que não bastou, só foi somente algo momentâneo. Porque a janela lá fora parece que é muito maior do que está na presença do Deus Todo-Poderoso. Asaf estava passando por essa situação. Asaf havia dado essa liberdade e o seu coração, o seu ego estava agora contaminando a sua mente e as suas atitudes agora estavam dominando o seu coração, a sua vida. A coisa estava tão séria, meus irmãos, que olha no versículo 13. 73, versículo 13. Que ele começa até a questionar ao Senhor. Na verdade, que em vão tem purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Perceba que a situação era tão tenebrosa, que Asaf estava questionando ao próprio Deus. Eu não sei se isso acontece com você, pelo menos não deveria. Mas quem somos nós para questionar ao próprio Deus, o Deus Todo-Poderoso? A arrogância havia entrado de tamanha forma no coração de Asaf, que ele chega na presença de Deus, Senhor, será que eu tenho purificado as minhas mãos em vão? Era como se ele dissesse assim, será que vale a pena ser crente?
Será que vale a pena me santificar? Porque quando eu olho para dentro de mim, me faltam tantas coisas. O fulano A, o fulano B, o fulano C, parece que vai tão bem. E eu que tenho te servido de forma fiel, de forma clara aqui na sua casa. E eu trabalho de dia e de noite e eu tenho sido afligido. A minha alma tem sido afligida. Mas quem falou para você que servir ao Senhor seria um mar de rosas? Quem disse para você que estar na presença do Senhor, estar na presença da Arca da Aliança, lhe faltaria infortúnios? Mas o que eu quero dizer para você nessa noite, a presença dele é mais do que suficiente. A presença de Deus, ela é mais do que suficiente na minha e na sua vida. Asaf chegou na condição de questionar ao Senhor. E ele diz assim, eu nem vou falar para os meus irmãos o que eu estou sentindo. Porque senão eles vão se escandalizar. Às vezes tem passado tantas coisas no seu coração que fala assim, eu nem vou falar porque se eu falar o meu irmão vai se escandalizar. Eu vou guardar aqui dentro de mim. Asaf estava nessa condição. Perceba, meus irmãos, Asaf vinha de uma condição muito especial. Mas ele havia se esquecido do seu chamado. Ele havia se esquecido de onde ele tinha vindo. O problema é nós nos esquecermos de onde o Senhor nos tirou. Eu não sei você, mas eu não valia nada. Eu não sei se havia algum valor na sua vida, mas na minha não havia. Mas um dia ele estendeu a sua mão e me tirou daquele lago de pecados. E me trouxe a sua santa e gloriosa presença. E diz assim, agora você é meu. Agora você é filho. Você não era filho, você andava desgarrado. Mas agora você tem a liberdade e vai se assentar nas regiões celestiais. Eu não sei se isso te alegra, mas isso alegra o meu coração. Asaf vai, então começa a questionar ao Senhor, passa por tantas dificuldades. Mas se terminasse aqui, a vida de Asaf seria ceifada. Mas o que eu disse aos irmãos, Deus não faz a obra pela metade. E Ele não deixa o seu povo desamparado. Deus foi dando corda para ele. Pode ir, Asaf. Continue nas suas murmurações. Continue nas suas lamentações. Continue nos seus afazeres. Continue nos seus dizeres. Na dureza do seu coração, continue. Mas um dia a misericórdia do Senhor foi derramada sobre a vida de Asaf mais uma vez. Um dia a misericórdia do Senhor alcançou mais uma vez a vida daquele homem que era sujeito, assim como eu e você. O versículo 17 diz assim, até que eu entrei no santuário de Deus. Deus chamou você hoje para você entrar no santuário de Deus. Deus chamou você hoje para entrar na presença dEle. E você aí vai perceber o quanto Ele te ama e o quanto Ele já fez pela sua vida. Deus foi lá e falou assim, Asaf, fecha essa janela aí. Já transgrediu demais, Asaf. Já pecou demais. Fecha essa janela. Entra aqui, Asaf. Fecha a porta da tentação aí. Vem aqui pertinho de mim que eu quero conversar com você. Você está achando que essa é uma reunião comum? É um mero culto de domingo? Não. Hoje é um dia que Deus mandou você fechar a porta da tentação. Chegar mais perto. Deus fala com você hoje eu quero você de perto. De perto, porque eu quero falar com você perto. Fecha a porta da tentação. Porque eu tenho algo extraordinário para fazer na sua vida. Asaf sentiu naquele momento, fala, Senhor, até que eu entrei no seu santuário.
Deus falou com ele: Asaf, agora eu vou te mostrar o que vão acontecer com os ímpios, Asaf. Sabe por quê? Você vai estar vendo apenas uma parte da história. Eu conheço a história inteira, Asaf. O começo, o meio e o fim. Talvez você está vivendo uma circunstância hoje, talvez adversa, mas Deus conhece o dia de amanhã. Senhor, mas está tão difícil a circunstância. Mas fica tranquilo. Aquele que te chamou, Ele conhece o dia de amanhã. Tem algo muito melhor preparado para mim e para você. Porque na casa do Senhor há refúgio. Na casa do Senhor há descanso. Asaf passou por um grande conflito no seu coração. E ele mesmo falou: quase que os meus pés se escorregaram. Quantas vezes os nossos pés quase que não se escorregam na nossa caminhada. Mas Deus mandou você fechar a porta da tentação hoje. E se chegar na presença dEle. Meus irmãos, nós estamos aqui somente por um momento. As aflições do tempo presente não são comparáveis àquilo que Deus tem reservado para nós. Eu acho que você não entendeu. As aflições do tempo presente, vou falar mais claro, elas vão passar, sabia? Elas vão passar. Vai passar. Ela vai passar. Vai. Senhor, eu estou com uma dificuldade muito grande, uma tristeza no meu coração. Vai passar. Creia somente, porque as aflições desse tempo presente, elas vão passar. E aquilo que está reservado para mim e para você, é muito maior do que essa aflição que você está vivendo essa noite. Ela vai passar. Nós vamos viver algo extraordinário. Nós não conseguimos descrever isso aqui, mas creia que nós vamos viver o extraordinário de Deus na minha e na sua vida. Mas eu tenho tanto para viver aqui ainda. Não se preocupe. Se você ainda não viveu situações adversas, você vai viver. Se conflitos ainda não vieram sobre a sua vida, ainda virão, mas tenha fé. Acredite. Eu falo isso com uma certeza tão grande, com uma alegria no meu coração. Acredite. Os conflitos virão, mas eles passarão. E algo extraordinário vai acontecer na sua vida. Você é especial para Deus. Senhor, mas eu não faço nada. Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: você é especial para Deus. E esses conflitos que você está vivendo aqui, na face dessa terra, nesse momento, eles não vão te parar. Deus mandou você fechar a janela da tentação e se chegar mais próximo a Ele. Que Ele tem um extraordinário para realizar na sua vida e na minha. Que Deus possa abençoar a sua vida, em nome de Jesus.